Bom dia, boa tarde. Estamos aqui juntos de novo nessa jornada de uma família blindada. Eu estava fazendo uma live no Facebook e eu comentei de um rapaz que tinha me falado sobre a flecha. Eu achei interessante isso e aí resolvi também comentar aqui. A flecha, né, antes dela ser lançada, ela primeiro ela vai começar a ir para trás. E cada vez mais que você dá pressão na flecha, puxando para trás, cada vez mais que você puxa para trás uma flecha, mais ela vai longe. Então, o que resume isso? Eu não sei a pressão que você está tendo na sua vida. Eu não sei qual os desafios que você está tendo. Eu não sei se você está sendo desafiado igual a flecha. Mas cada vez mais que você puxa uma flecha e mais você tem pressão, o que acontece? Mais ela vai para longe. Então, as pessoas hoje, elas não entendem que essa flecha que está acontecendo na sua vida, ela é importante, porque cada vez mais você tem pressão na sua vida, mais você vai para longe. Só que isso você precisa pensar. Então, eu peguei uma flecha e cada vez que eu vou para trás com a flecha, cada vez eu dou pressão na flecha, mais pressão, mais ela vai longe. Então, um resumo: se sua vida está sob uma pressão muito grande, se você está sentindo que está indo para trás ou para baixo, né? É porque você vai ser lançado muito mais longe. Mas sabe o que acontece? As pessoas não vê dessa forma. Ela acaba não tendo um controle emocional, no qual acha que aqueles desafios é para afundar ela. Mas na realidade, você tem que entender e imaginar como uma flecha. E aí, para contribuir ou para melhorar o crescimento de todo mundo aqui, eu fiz aqui uns critérios de avaliação. Eu estava agora no Facebook e também estava fazendo uma live nesse sentido. E aí vim aqui passar para vocês o critério de avaliação para crescimento e para contribuição. Presta atenção. É muito possível, se você seguir 7 critérios e analisar como fossem umas perguntas para você, essas 7 perguntas de crescimento, e também vou fazer 4 perguntas de contribuição. Então anota aí. Eu vou perguntar a primeira pergunta para vocês. Vocês têm recebido ou feito mais dinheiro este ano? Essa é a primeira pergunta. O que você tem feito? Não tem feito, não tem nada para fazer com que vocês ganhem mais esse ano? Aí a pergunta é a seguinte: você tem melhorado seus relacionamentos? Como que está os seus relacionamentos? Com seu filho, com sua filha, com seu patrão, com seu funcionário, com seu cliente? Você tem melhorado esse relacionamento? Porque hoje em dia, para você ganhar dinheiro, ou para você fazer dinheiro na realidade, ele precisa o quê? Ter bons relacionamentos. Se você, quando tem bons relacionamentos com seu cliente, com seu patrão, você acaba recebendo mais. Uma outra coisa aqui, ó, para aumentar o padrão, você tem conquistado mais novos relacionamentos ou tem ficado com esses que estão aí? Porque esses que tem aí, que vocês são os seus clientes, seus amigos, seu patrão, e aí você não melhora o relacionamento, não melhora. E também não adquire novos relacionamentos para um crescimento seu. Então isso faz com que
você cabe não crescendo. Porque você precisa crescer, você precisa melhorar o relacionamento. Não, mas eu não sou bom em relacionamento, mas eu não sou bom. Cara, mas eu te pergunto para você, você gosta de estar no estado atual que você está? Então qual é desses dois que você prefere? Aprender a ter relacionamentos, aprender a construir relacionamentos, aprender a fazer dinheiro ou viver esse estado que você está? Qual seria o ideal para você? Esse é o ponto. Você precisa botar na balança. Você está mais forte esse ano emocionalmente? Se você não está forte emocionalmente, como é que você quer construir uma vida de abundância, construir um relacionamento com o seu funcionário, criar um relacionamento legal com seus clientes, fazer relacionamento? Então isso tudo vai fazer com que você faça mais dinheiro. Mas se você manter esse padrão, o resultado de um padrão médio é esse resultado. Você tem percebido que você deu uma crescida numa certa época da sua vida e parece que ela parou e você não consegue mais crescer? Esses pontos. Você não bota claramente para você o que você quer. Então eu botei fazendo essas perguntas. Sua saúde melhorou? Porque olha só, essa trajetória que a gente está falando aqui, de você fazer mais dinheiro esse ano, você melhorar o relacionamento, você ter novos relacionamentos e ter o controle emocional, ele precisa desse corpite teu aí, o meu. E se você não estiver bem, se alimentando bem, a sua saúde ela tem que estar melhorando, ela não tem que estar piorando. E por último aqui, ó, sua vida tem melhorado? Isso é um resumo de todas essas questões anteriores. Eu pergunto, coloca aí. A sua vida tem melhorado? E se tem melhorado verdadeiramente, em qual áreas que você acha que tem melhorado? Beleza? E aí essa parte aqui, depois eu entro numa parte super legal que é contribuição. E essa parte aqui, cara, eu acho que é a diferença, é o propósito nosso. Então vamos lá. O quanto você tem contribuído com crianças carentes, idosos ou pessoas necessitadas e desprovidas de condições? Porque às vezes, cara, você está até ganhando um dinheirinho maneiro. Às vezes você está até bem. Mas eu não sei se vocês conseguem entender qual é o propósito. Só de crescer você mesmo? O que você tem feito isso de contribuição? Outra contribuição aqui. O quanto o mundo é um lugar melhor porque você existe. Cara, sabe, às vezes até uma limpeza fora de casa. Você limpa a sua casa, tanto homem como mulher. Você quando sai fora, você pega uma vassoura e você dá uma varrida na tua rua, você tem contribuído com seus vizinhos. Ou você bota uma vassoura e lá na sua empresa onde você trabalha, que é funcionário, você tem dado uma varrida. O que você tem feito para contribuir à sua existência? Porque você só está respirando, comendo da natureza. Isso é importante. Outra aqui, ó. E no seu lar, dentro da sua casa, o quanto você colabora financeiramente? Que às vezes você mora ainda com seu pai, você acabou brigando com seu pai e foi para a casa do seu tio, você mora lá, ele não te pede nada, mas ei, quanto você tem contribuído? E a contribuição de tarefas da casa
Já que ele de repente fala assim: não, meu sobrinho, não, minha filha, não, meu parente, não, mas não precisa me contribuir, não. Trabalha aí até você conseguir suas conquistas. E aí, como você tem contribuído nas tarefas da casa? Auxiliando seus parentes. Como que está essa situação? Ou você é só sanguessuga? Que eu vou te falar alguma coisa daqui a pouco. E a quarta contribuição. Quem foram, me escrevei. Quem foram as pessoas que tiveram suas vidas impactadas positivamente nos últimos meses por sua causa? Coloca, faz a relação. Se você, meu amigo, minha amiga, não tem contribuído, como você quer estar nessa terra, sugando desse oxigênio, sugando, né, as pessoas que estão plantando e estão vendendo e você simplesmente compra e se alimenta? Tem se alimentado, respirado? Como que está essa contribuição? Para você ter ideia, a minha esposa resolveu comprar uma casa, a gente mudar de casa. E pelo sonho dela, ela resolveu fazer uma avaliação de casa de 1,5 milhão. Nós não temos condições de comprar uma casa agora de 1,5 milhão. Eu teria que vender todos os meus patrimônios. Mas ela viu lá, casa de 1,5 milhão, pagamento à vista. Olha só que legal. Pagamento à vista. E ela começou a botar. E a gente acabou de vir de uma casa agora. O cara tem uma casa de 1,5 milhão, cheia de troféu, lá do trabalho dele. A casa espetacular, com piscina, 4 quartos, tudo com suíte, toda. Era um carro tudo um filho, quarto do filho. E aí ele falou que separou. Ele separou e estava com uma esposa. Uma esposa. Aí eu digo, você mulher, que está com seu marido, que não contribui, pô, ele é um cara de sucesso, e você fica brigando, fica reclamando. Ele também, na parte dele, não contribui com nada, só quer o dinheiro. E o que aconteceu? Na realidade, ele está vendendo a casa porque é a destruição do lar, para dividir. Mas enquanto isso, a segunda esposa está usufruindo de todo o patrimônio que os dois lá no início construíram. Então todos os dois estão errados. Tanto ele como ela. A gente pode trocar essa esposa? Pode. Mas olha só, se você teve um crescimento junto com o seu namorado, com o seu marido, que vocês não tinham nada, o que aconteceu? O que aconteceu no caminho que houve essa destruição? Aí tá tudo aqui, ó. Como tá a melhoria dos relacionamentos da sua esposa, como você se relaciona com os novos, como está se você está forte nas suas emoções, porque acaba você, numa emoção ruim, xingando o seu marido, numa emoção boa você xinga a sua esposa, e aí uma destruição. E também não contribuir para o universo de forma nenhuma, só sugaram. Então eu botei aqui um quadro, aqui ó, é Matriz da Plenitude. Aí eu quero saber de você. Aqui na plenitude a gente fala o seguinte. A gente dividiu em 4. 1, 2, 3, 4. Autoflagelamento, quer dizer, não ama nem a si nem a ninguém. Autofagismo, não ama nem a si nem a ninguém. Eu não sei qual estado que você está. Depois, hospedeiro. O hospedeiro ama a si próprio e não ama, ama os próximos
e não ama a si mesmo. Vou dar um exemplo para você, o hospedeiro. O hospedeiro é aquela mãe, aquele pai que ama tanto o filho, que não deixa ele trabalhar, ama o filho tanto que não deixa ele sair, passear. E ele agora cresce com 20, 30 anos e vira um hospedeiro. Esse filho, ele vira um parasita e você é hospedeiro, porque você deu tanto que não pensou em você. E ele é muito amor, cara, muito amor. Você tem que pensar em si. E aquela pessoa que você protege demais, ajuda demais, ele acaba o quê? Não indo embora. Pô, pra que ir embora? Se eu tô aqui numa boa. Então você acaba virando um hospedeiro. E essa pessoa não vai embora. E é outra coisa. Se você uma hora decidir mandar ele embora e falar para ele crescer, ele ainda vai te culpar. E a gente tem o parasita, que o parasita, ele só existe, sabe? Se tiver hospedeiro. O parasita, ele ama a si mesmo, ele não pensa no pai, ele está ali, ele tá ali na casa, não contribui, só aproveita, come da comida da mãe. E o parasita, ele não vai embora, pessoal, porque é uma área de conforto muito boa. E por que ele vai embora se existe um hospedeiro? Então, quem é você na vida? Um hospedeiro ou um parasita? Talvez você tenha um problema dentro de casa sério. Às vezes isso acontece até na sua empresa. Pô, você é funcionário e o patrão, ó, sabe, só te suga. Mas você pensa nele, não pensa em si próprio e fica lá levando esporro. Ele manda você ficar até depois da hora, ele não te ajuda em nada. Ou você também pode ser um patrão que tem um parasita de funcionário dentro da sua empresa, que te suga, você não manda embora, você fica com um coitadinho, amanhã, depois eu mando, de repente ele melhora. E aí, esses dois se vivem, né? Eu aqui tô, essa árvore aqui não, mas essa árvore que está aqui na minha frente, ela é uma árvore enorme, mas ela tem um parasita nela. As árvores que estão crescendo nela, em volta, está sugando essa árvore. Mas o que acontece? Ela não desce, aquelas árvores que são parasitas, ela não desce para atingir o solo, para cavar, para ir no fundo. O que ela faz? Ela suga a própria árvore. Então eu não sei quem você é nessa vida. Se é um parasita ou um hospedeiro. Eu só sei que você precisa parar isso. Senão você está atrapalhando, você que é hospedeiro, você está atrapalhando a vida dessa pessoa. E o pior não é nada. Ela vai ter dificuldade quando você botar ela para fora. Mas não tem jeito, tem que botar para fora para ela poder viver a vida e ter as dificuldades. Então a gente vai agora por último, na plenitude. Ama o próximo e a si mesmo. Aí eu falo para você. A plenitude é quando a gente ama a gente mesmo e ama os próximos. Eu acabei de dar um exemplo aqui atrás, aqui, ó. Crescimento e contribuição. Então, se você é um hospedeiro, se você é um parasita e você sente que está dentro de casa, que seu pai está te sustentando, alguma coisa você tem que fazer, cara. Porque os nossos pais, um dia eles vão embora. E como vai ser? Aí você vai reclamar, pô mãe, pô pai, por que você me criou desse jeito? Por que você me deixou nessa dependência financeira, emocional?
E eu acho assim, a plenitude, né? Ela é um comportamento. E quando você tem um comportamento que não é nenhum desses, mas sim da plenitude, e você acaba passando um exemplo para os seus filhos e para as pessoas que estão do lado. Então, para mim não prolongar muito aqui, vocês têm que pensar nisso. Pense nisso, né? Pense em tudo que eu falei. Quem puder conhecer alguém que está nessa área de parasita e o hospedeiro, mande assistir o vídeo. E a gente aqui tem contribuído para informações como coach, para você sair disso. Todos os 2 pontos, todos os 4 pontos aqui. O que não ama a si mesmo, nem ama o próximo e nem ninguém. Que ama o próximo e não ama a si mesmo, que não, só ama a si mesmo. Essas 3 pessoas, esses 3 tipos de pessoas, elas facilmente conseguem chegar na plenitude. Só que para isso ela precisa fazer exercícios ou ferramentas extraordinárias que a gente tem como coach, que faz você, a sua amiga, o seu amigo crescer. Sair do zero. Se você quer ajudar alguém, compartilhe essa live de hoje, no qual vai fazer mudanças de pessoas. Não, mas eu estou bem. Não, eu não é para mim, mas tem para alguém. Então, tá aqui, ó. Vou falar aqui, ó. Quem para no meio do caminho, né? Vocês estão numa trajetória. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Eu sempre falo assim: se você não tiver o controle da sua vida, o leme da sua vida, o remo, por exemplo, tem gente que tem remo, mas fica rodando no mesmo lugar, sabe? Não sei se sua vida está assim, remando, sabe? Remando, caramba, tá remando, mas não tá remando certo, e tá rodando às vezes, eu vai e volta, e não sai do mesmo lugar. Então o que eu quero dizer para você, não é o remo que você tem que ter. O que você tem que ter é o leme. Quando você tem o leme, vou te falar uma coisa para você. Quando você fala assim, outro dia, um exemplo. Outro dia eu disse que ia para a França. Todo mundo sabe que a passagem divide em 10 vezes. Todo mundo sabe que você fazendo uma faxina ali, outra aqui, você consegue pagar um servicinho que seja fora do seu serviço. Pô, deixa eu limpar sua casa, deixa eu fazer uma parte elétrica, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer uma contribuição para me ajudar na minha passagem. E aí você consegue comprar uma passagem para Paris, ok? Só os que não têm sonho. Era um sonho meu para Paris, eu e minha esposa. E aí nós fomos para Paris. E aí, quando eu disse que ia a segunda vez, presta atenção. Então eu tenho o leme da minha vida, né, o leme, que agora eu quero ir para Paris, a minha direção, ok? O que aconteceu? Eu botei na rede social que eu vou lá em Paris, quem quer ir comigo? Apareceram várias pessoas para ir comigo. Essas pessoas, elas me ajudaram e foram o meu remo. Mas a gente tinha uma direção, uma trajetória. A gente sabia onde queria chegar. Então, ficamos um ano todo pagando e todo mundo foi para Paris. Aqui a gente está dando exemplo. Eu posso dizer para você um salário maior, uma família em abundância, um filho próspero. Você precisa ter um sonho, um caminho, um destino. Baseado nesse caminho, desse destino, cara, eu ali dentro do carro, tem os livros das ferramentas extraordinárias que fizeram a mudança da minha vida e que pode fazer a de vocês. E eu sempre estou todo dia aqui para contribuir
com uma ferramenta aí para vocês. Claro que as pessoas comprometidas, porque às vezes eu já percebi que o de graça as pessoas não dão valor. Mas eu estou aqui para contribuir de qualquer maneira. Quem sabe cada um pega para si alguma coisa e muda a sua vida. Mas o nosso curso, eu e minha esposa, a gente deparou na sexta-feira com um casal de pessoas extraordinárias, para você ver. Se lembra do início da minha live que eu falei da flecha? Para quem chegou agora, eu vou repetir. A flecha, ela anda para trás. Ela se desloca para trás. E cada vez mais você dá pressão, mais você vai longe, a flecha vai mais longe. Então a nossa vida às vezes é sob pressão, ok? E aí esse casal, eles foram lá na empresa, conversão, e eles estavam com muita dificuldade. E eles tinham uma empresa que tinha 70 funcionários. Cara, imagine. Mas eles quebraram e estão muito mal. A esposa, parece que no sábado chegou para no hospital com depressão. Mas eles não conseguem entender que eles já do zero conseguiram um sucesso, 70 funcionários. Agora voltaram para o zero e estão abaixo. Então, quando você está abaixo, que você está com um problema, você está com desafios, é porque você passou nas duas áreas. Não sei se você consegue entender. A área da bonança, né? Que, uma pessoa para atingir com 70 funcionários, ela é bom. Mas o que aconteceu nessa trajetória? Que afundaram. Então, eles têm experiência tanto do lado ruim como um lado bom. E aí, é baseado nisso, se a pessoa tiver o controle emocional, cara, eu já tenho os dois lados. Eu sei como crescer e eu sei como afundar. Isso é na nossa vida, na sua vida que você está levando. Se você está num buraco, você só tem que relacionar. Se lembra dos nossos lixos? De você não pegar esse lixo e botar debaixo do carpete, mas sim ter clareza dos nossos lixos, dos nossos fracassos, do nosso controle emocional. Você tendo essa relação. E aí agora você só tem que ir para o seu futuro. Ter clareza para onde você quer chegar, como eu falei agora. Então, para não ficar muito longe, muito longo, então falamos da flecha, que a flecha cada vez vai para trás sob pressão, ela mais vai para longe. Como está a sua vida? Segundo, falando, não pegue esse lixo, esconda esse lixo da sua vida, essas coisas ruins que estão passando, não esconda. Bote clareza no seu cérebro. E segundo, quem você é? É um parasita ou um hospedeiro? Ou você não ama mais você e não ama mais ninguém? Porque tem o caminho da plenitude, que é a ferramenta, que se alguém aqui quiser a ferramenta, porque olha só, todo mundo aqui quer um sonho, quer melhorar, mas não sabe o caminho. E não tem coisa melhor de você ter alguém que pegue na tua mão e já te leve com mais facilidade para aquele caminho. Ah, eu quero a minha vida da minha casa melhor. Procure alguém que faça isso. Financeiro, estado emocional hoje. Se vocês não querem a nossa mentoria, minha e da minha esposa, mas procure alguém, cara. Porque já tem um caminho. O sucesso, como eu falei na live de sábado, ele deixa pista, mas o fracasso também deixa. Então, meu nome é Aquino e eu estou nessa jornada junto contigo para uma família blindada. Então, tenha sonhos, tenha clareza da sua vida. Um abraço, pessoal, e desculpe aí ficar muito longo o vídeo. E compartilhe para alguém que precisa disso. Tchau.